Fala galerinha do nono ensino médio, tudo bem com vocês? Retornamos nesse terceiro bimestre com lutas e condicionamento físico, tá? Nesse mesmo bimestre, no capítulo 1, nós falamos sobre lutas no mundo, tá certo? E agora a gente vai englobar lutas e condicionamento físico, tudo aquilo que as lutas trabalham no nosso corpo, beleza? Tranquilo? Então, pessoal do ensino médio, como ainda não tem a parte de educação física no livro, vou estar passando para vocês, tá certo? Também para o nono ano, tá? Esse slide no formato de PowerPoint, para que vocês possam aprofundar ainda mais o conteúdo e assim aprender não somente para uma prova, mas para a vida toda de vocês. É como eu sempre digo, tá? Você faz exercício físico por duas vias, seja pelo amor ou seja pela dor. Que seja pelo amor, beleza, galerinha? Tranquilo? Então vamos lá. Os objetivos dessa aula é praticar as atividades de lutas com diferenças, valências físicas e habilidades motoras, conhecer essas atividades, né? Diferenciar as valências físicas, compreender as valências físicas e habilidades motoras, é um I, tá, pessoal? Eu vou corrigir e mandar para vocês, tá bom? Que são usadas em determinadas lutas. Para o pessoal do nono ano, tá? Vai lá no livro de vocês, RA, pega o smartphonezinho de vocês, coloca na parte de educação física com o app do SAI, tá bom? E aí vocês vão ter uma atividadezinha legal lá para fazer. E as questões 1, 2, 3 e 4 da parte de educação física. Pessoal do ensino médio, vou estar passando aquela pesquisa marota para que vocês possam estar me apresentando durante a conferência de vídeo. Tá? Nossa videoconferência que será a próxima semana, a videoconferência de revisão para as nossas avaliações bimestrais. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Conceituando, né, lutas e condicionamento físico, nós vamos iniciar pelas capacidades físicas, né? Aquilo que o meu corpo é capaz de fazer. Entre outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos: capacidade de resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora em todos os seus viés, tá bom? Quando a procura pela prática de atividade física, um dos objetivos que se tem é melhorar o condicionamento físico. Dentro do condicionamento físico envolve trabalho de várias capacidades físicas. E aí a gente tem outro conceitozinho, que capacidade física é qualquer atributo físico que pode ser desenvolvido através de um treinamento específico. Ou seja, posso treinar para ter mais velocidade, eu posso treinar para ter mais força, eu posso treinar para ter mais agilidade. De acordo com o teu objetivo, vai ter um treinamento específico embasado em todo um contexto geral, tá bom? Qualquer indivíduo tem um potencial para desenvolver estas capacidades, podendo possuir influências genéticas, tá? Ou seja, de acordo com a tua genética, você vai desenvolver uma capacidade melhor do que a outra, né? Talvez tua genética tenha capacidade melhor para ter velocidade, para ter agilidade, para ter força. Então, de acordo com a genética, né, você tem capacidade de desenvolver uma qualidade física melhor do que a outra, tá? E é claro, também tendo a influência de treinamento, né? Como no caso vamos diferenciar aqui, vou sair um pouquinho da luta e vou entrar no futebol. Pessoal, eu sempre entro no futebol, tá? Porque são os melhores exemplos que eu tenho. Tá certo? Nós temos o Messi e o Cristiano Ronaldo. Tá? Sabemos que a parte genética do Messi o desenvolveu para ter agilidade, velocidade e poder de decisão. Né? Cristiano Ronaldo também tem um poder de decisão muito grande, mas a sua agilidade e velocidade é comumente treinada. Tá? Não, a parte genética favoreceu assim a questão mais para a parte do Messi. Mas como o Cristiano Ronaldo treina bastante, ele também conseguiu chegar num patamar totalmente diferenciado dos demais, certo? Busca-se manter ou aprimorar estas capacidades com o objetivo de manter uma boa qualidade de vida,
ou também para melhorar o rendimento esportivo, né? Dois viés. Ou você busca saúde, prevenção de doenças, tudo aquilo que o condicionamento físico, a prática, né, de luta através do condicionamento físico pode trazer para você, ou no rendimento esportivo através mesmo da própria luta. Então são 4 as principais capacidades físicas e suas definições básicas. A primeira delas é a resistência, que é a capacidade que temos de realizar um esforço por um período longo de tempo. No caso aí da corrida, né? Vamos dizer assim, corrida de São Silvestre, mais conhecida aqui no nosso país, que tem em média duração de 3 horas, né? 2 horas e meia, certo? A flexibilidade em amplitude de movimento máxima de articulação. A velocidade, capacidade de deslocar o corpo ou um membro do corpo no menor espaço de tempo possível. Como assim, professor? Um membro do corpo, quando você faz um jab de maneira veloz, tá? Você está dando velocidade a uma parte do seu corpo, tá bom? Força é a capacidade de vencer a resistência oposta ao movimento executado. Então eu faço força ao levantar, ao caminhar, tá? Tudo isso daí eu estou fazendo força. Agora exercícios voltados para a força, a gente vai ver já já. Força muscular, ao treinar, precisamos ter em mente qual é o objetivo desejado no treinamento. Como eu disse para vocês, cada treinamento tem a sua especificação, tá? Se é ganhar massa muscular, se é ganhar força, se é ter mais potência e melhorar a resistência, pois em cada sessão ou aula precisa ter estabelecido qual será o teu objetivo, para que os resultados sejam mais eficientes. Como eu falei para vocês lá no começo da aula, se o meu objetivo é ter velocidade, eu vou ter um treino de contexto geral, de fortalecimento muscular também, mas o meu principal objetivo vai ser treino de velocidade, né? Vamos botar o Usain Bolt, que treina 5, 6 meses, que já está aposentado no caso, né? Treina 5, 6 meses para correr 100 metros em 7 segundos, né? Então ele precisa de treino de força também, precisa de fortalecimento muscular para que não possa se machucar, mas seu objetivo principal, seu treino, seu foco, principalmente são treinos envolvendo velocidade, tá? Então vamos conhecer os regimes e tipos de força. Primeiro temos 2 regimes de força. O estático, que é aquele quando a gente está parado, como nesse movimento aí em que está representado aí na imagem, né? Que é a postura do cavalo do Kung Fu, certo? É um treino de força? Porque ficar parado nessa posição, pessoal, dói muito as pernas, tá? Então a postura do cavalo ele vai estar treinando a força do mesmo jeito, mas de maneira estática, tá bom? E aí nós temos o dinâmico, que quando se realiza contração e relaxamento, ou seja, posso estar aqui na musculação, fazer flexão e relaxamento, flexão do bíceps e relaxamento, tá? Então, flexão de braço, chute, soco e etc. Dentro desse regime de força, nós temos outros 4 regimes, tá? Que é o quê? Força pura ou força máxima, que é a maior sobrecarga possível em que o músculo pode suportar. Esse tipo de força é normalmente treinado pelos levantadores de peso, que levantam durante alguns segundos o máximo de peso que conseguem. Para quem já assistiu às Olimpíadas, sabemos que eles levantam pesos assim fora do normal, tá? E eles nem são tão musculosos, porque seus treinos é embasado em força e não em crescimento muscular. Claro que devido ao trabalho de força, vai haver hipertrofia, vai haver crescimento muscular, mas o seu objetivo não é esse. Seu objetivo é levantar o maior peso possível em um determinado tempo. Então, a questão da hipertrofia, do corpo definido, não é o objetivo deles. Tanto que a maioria desses atletas são um pouquinho gordinhos, fortes, né? Não com a musculatura tão visível. Força dinâmica. Este tipo de treinamento tem como objetivo aumentar a massa muscular, utilizando geralmente para fins estéticos e de saúde. Aí sim, a força dinâmica vai trazer para mim hipertrofia muscular, um corpo mais definido, aquilo que hoje as pessoas mais buscam, a questão da estética. Mas
mesmo treinando, buscando a estética, você está treinando também para a tua saúde. Força de resistência é o treinamento com menos sobrecarga e com maior tempo de duração dos exercícios. No bimestre passado nós estudamos sobre a ginástica aeróbica e ginástica anaeróbica. Quando eu treino a sobrecarga menor, com maior espaço de tempo, eu estou treinando a característica aeróbica, né? Quando o músculo tem espaço para respirar, quando não leva tanto a fadiga, né? Então, um espaço maior de tempo, uma sobrecarga menor. Força de explosão rápida é relacionada à potência muscular, que é a capacidade de exercer um ato de força e energia possível no menor espaço de tempo. Então, esse daqui já é caracterizado como anaeróbica, porque o músculo ele não vai ter tanto tempo para respirar. Então, assim você vai estar treinando ele de maneira mais intensa, uma carga maior, um espaço curto de tempo, que é mais utilizado nas lutas e artes marciais. É a força de explosão o tipo de força predominantemente utilizado na prática das lutas e artes marciais. Ou seja, esse tipo de força é o que é mais utilizado como característica. É necessário uma ação rápida no combate, atacando com força e velocidade. Na execução das rotinas, o objetivo é executar os movimentos de maneira mais rápida e firme. Durante uma luta ou na rotina, existem momentos de tensão, ou seja, momentos em que eu vou contrair a musculatura, que eu aplico golpes, tá? E momentos de relaxamento, que é aquele momento que eu estou na postura de guarda, no combate, esperando o momento para atacar ou para se defender, tá certo? Ou seja, é um tipo de força que exige manter o trabalho num curto período de tempo e precisa de intervalos para a sua recuperação. E aí nós vamos entrar um pouquinho na questão da anatomia, tá? As células dos músculos são chamadas de fibras musculares. Ao desenvolver a força de explosão, estamos treinando alguns tipos de fibras musculares específicas, que são conhecidas como fibras rápidas. Além desta, existem as fibras lentas. São dois tipos de fibras rápidas e um tipo de fibra lenta, tá, pessoal? Todos os músculos são compostos por 3 tipos de fibras, que são as duas rápidas e uma lenta. E a proporção delas depende da nossa constituição genética e também do tipo de exercício que praticamos. Basicamente, as fibras rápidas são acionadas quando realizamos movimentos breves e de força de explosão. Já as fibras lentas são recrutadas quando realizamos exercícios de resistência, com baixa sobrecarga, repetitivos e no maior período de tempo. Assim, um treinamento para melhorar a questão da força de explosão deve ser realizado de maneira semelhante aos movimentos executados numa luta ou nos kartis. Os exercícios devem ser executados com maior velocidade, com um peso moderado e com intervalos de tempo suficientes para recuperar as fontes energéticas do músculo. É claro que se trabalham outras capacidades físicas nas artes marciais. Além da força de explosão, né, precisamos desenvolver também a resistência, questão do fôlego durante um combate, tá? Durante uma luta, e também a flexibilidade, que é aquele movimento que eu dou amplitude no meu movimento, tá certo? E dependendo da modalidade que se pratica, o desenvolvimento de algumas capacidades físicas vai predominar mais que a outra, como nós vamos ver nos exemplos agora. Quem é praticante das rotinas de Chan Quan, punho longo, basicamente executa muitos saltos e chutes altos. Portanto, além de força de explosão, precisa desenvolver bastante a sua flexibilidade, a sua amplitude de movimento. Um praticante de Nan Quan, que é o punho sul, executa sua rotina em postura muito mais baixa e não é tão rápido, né, nos movimentos. Então, ele desenvolve mais força do que força de explosão e flexibilidade. No Tai Chi Chuan, ou Tai Chi Chuan, né, que é o estilo Yang, os movimentos são lentos e contínuos, então a resistência é a capacidade mais predominante nesse estilo de luta. E para encerrarmos, vamos frisar o seguinte: em qualquer atividade física ou esporte, o funcionamento do nosso organismo ele é dinâmico e complexo.
Ou seja, trabalhamos toda uma série de capacidade física e motora, isto sem mencionar os fatores ambientais e psicológicos que influenciam muito mais nas práticas corporais. Ou seja, além de eu trabalhar nas capacidades físicas, a capacidade física específica para aquilo que eu quero, eu estou trabalhando também a questão psicológica, ambiental, de como o meu corpo vai reagir a uma certa situação, tá? Então, gera adaptação, tá ok? Com isso, vai trazendo os benefícios fisiológicos, os benefícios físicos e mentais. E, justamente, a arte marcial é um caminho para compreender que não dá para separarmos o nosso corpo ou trabalhando somente alguns aspectos e não outros, tá? Então, quando eu luto arte marcial, quando eu treino arte marcial, eu estou treinando corpo e mente, certo? Quando me refiro ao corpo, me refiro tanto ao aspecto físico quanto mental, além da questão cultural. Devemos considerar cada aspecto importante e assim buscar um equilíbrio, já que o nosso desenvolvimento precisa ser como ser humano, tá, pessoal? Eu ia colocar isso aqui em maiúsculo, mas eu sei que vocês entenderam o recado, tá? Que apesar da arte marcial, como nós vimos na aula passada, que as lutas elas são meios de educativos, são meios de educação para tornar cidadãos melhores, mais compreensíveis, disciplinados, certo? Precisamos ser humanos, tá bom? E assim tentar compreender o próximo e não utilizar a luta somente como forma de violência. Tá ok, pessoal? E aí nós vamos aqui numerar, né? Citar alguns benefícios. São eles: autoestima, pessoas mais saudáveis, com autoestima mais elevada. Quem pratica condicionamento, lutas e busca o condicionamento físico através das lutas, vai trazer esse benefício para você. O benefício social: conhecer pessoas mais saudáveis de corpo e de mente. A gente aprende com o próximo. Quer queira ou quer não, a influência do próximo acaba me tornando uma pessoa diferente. Questão física: o ganho da estética e nas suas capacidades. A saúde: prevenção de inúmeras doenças, principalmente cardiovasculares, né? Doenças crônicas como diabetes, a hipertensão, entre outras. Trabalha a coordenação, estimula movimentos que, se não forem repetidos, são esquecidos, tá? Capacidades físicas: estimula resistência, força, velocidade e flexibilidade. As 4 principais capacidades físicas que a gente pode utilizar aí nas lutas. Umas mais que as outras, dependendo do esporte. No nosso caso aqui na luta é força de explosão, né? Todos os âmbitos da força, velocidade e flexibilidade, além da resistência. Ou seja, acabei falando dos 4, né? Mas na luta, trabalhando mais força, resistência e flexibilidade. A velocidade somente na parte dos golpes. A questão mental estimula o poder de raciocínio, um raciocínio mais rápido, um raciocínio mais dinâmico, saber lidar com situações sob pressão e ter uma resposta rápida do cérebro, não travar, né? O famoso não travar. E a questão do metabolismo, né? Estimula o metabolismo corporal, todos os teus órgãos, a questão da mente, tá? Tudo vai funcionar de maneira melhorada, tá ok, pessoal? Então, espero que o conteúdo tenha sido bastante sucinto, tá? Já tínhamos visto luta no mundo bimestre passado, agora lutas como forma de condicionamento físico. Vimos as suas características, os tipos de força que nós utilizamos, além da flexibilidade, que está no livro do 9º ano, definição de flexibilidade, de resistência muscular, de resistência aeróbica, e também para o pessoal do ensino médio que vai receber esse conteúdo através da Agenda Edu. Qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone da escola, WhatsApp da escola ou Agenda Edu. Próxima semana, nossa aula revisional, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.